Graças a Deus, amados. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. Versículo de número 38. Amém, queridos? Fique de pé conosco, vamos ler a palavra do nosso Senhor Deus. Talvez a sua versão está um pouco diferente da minha, mas eu coloquei na linguagem de hoje para a gente poder ter um melhor entendimento. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Podeis assentar, tome seu assento. Glória a Deus. Amados, nós ficamos incumbidos de pregar essa mensagem. Nós temos o temor de Deus, porque nós vamos entrar em alguns assuntos que talvez você já ouviu, vai ser relembrado, e por muitas vezes talvez você não ouviu. Eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem, porque ela vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha, quando eu comecei a ler essa questão desse livro e alguns assuntos que permeiteiam a nossa vida. Uma das coisas que nós temos que entender, o tema da mensagem fala assim: quando você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Diga comigo, quando você crê em Deus, não, diga comigo, diga com fé, quando você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Quando você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Amém, queridos? Isso fala sobre a questão do ateísmo. Estamos falando sobre a questão do cristão ateu. E estamos falando sobre a questão do ateísmo. E o ateísmo, no sentido amplo da palavra, que eu fui pesquisar, é a ausência de crença. Ou seja, nós somos cristãos, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, temos a salvação, mas ao mesmo tempo é como se tivesse ausência de crença. E algumas pesquisas que o livro nos remete, fala assim: pesquisas revelam que enquanto cerca de 3 em cada 4 pessoas acreditam na existência do céu, menos da metade acreditam na existência do inferno. Se o inferno não existe, os descrentes rejeitam Cristo com facilidade, sem nenhum medo de Deus. E os que creem não se sentem motivados a compartilhar a fé em Cristo com os demais. Aqui eu abro um parênteses, por quê? Porque muitas vezes nós temos a salvação, nós vemos a igreja, nós sentamos na nossa cadeira, nós louvamos a Deus, choramos com as ministrações, viemos à frente, damos um passo de fé, somos curados, mas nós não compartilhamos isso com o irmão. Nós não compartilhamos essa palavra, esse mover de Deus com as pessoas que não conhecem a Cristo. Somos motivados, ou seja, somos ímpares na questão da cura, somos ímpares na situação de sermos salvos, somos ímpares na questão de glorificarmos a Deus, mas nós não compartilhamos a nossa fé com as pessoas que necessitam ouvir a Deus, com as pessoas que necessitam de Deus, com as pessoas que precisam conhecer Jesus. E isso nós nos tornamos ateus cristãos, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas, temos dó dela, temos compaixão delas, mas muitas vezes nós não falamos do amor de Deus para ela. E ela muitas vezes nos remete com assuntos que permeiam o nosso coração, e muitas vezes nós ficamos olhando aquela pessoa, olhando para ela. Podemos falar daquilo que nós conhecemos. Muitas vezes nós temos 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 3 anos de igreja, somos convertidos num dia após, e temos aquela chama do amor de Deus, mas nós não falamos. Nós não cremos como verdadeiramente podemos crer. E a Bíblia fala assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós não preocupamos com a salvação das pessoas, nós não preocupamos com a salvação das pessoas, preocupamos sim com a nossa salvação, preocupamos sim porque nós fomos curados, preocupamos sim porque nós somos salvos, preocupamos sim, somente comigo, eu e você. E as pessoas estão indo para o inferno, e nós não olhamos as pessoas, olhamos a nossa vida, levantamos a nossa mão quando é uma oração para nós, levantamos o nosso coração numa campanha quando você vai ter vitória, mas nós não levantamos a nossa mão quando temos que orar pelo irmão. Nós não fazemos uma campanha para o irmão que está sentado do seu lado. Nós fazemos campanha para a nossa família, mas nós não fazemos campanha para a família do irmão. Quem crê
e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus 16:16. Em João 3:12 ele fala assim: se vocês não creem quando falo dessas coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? E aí, abre um parênteses que fala assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Ou seja, nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor, nós sabemos que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, mas nós não compartilhamos essa fé. Nós não compartilhamos essa fé, uma fé que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Um pouco mais, em João 6, os discípulos falam assim: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? E Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, me procurais porque não vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Que faremos para realizar essas obras de Deus? Eles perguntaram. E Jesus responde assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós somos bombardeados, a igreja tem sido bombardeada pela mídia, e nós sabemos disso. Eu não vou voltar o disco, mas nós ficamos calados. As pessoas, você senta do lado da pessoa que está no ônibus, a pessoa fala tipo de assunto, mas você não fala do amor de Deus. Você tem medo, você tem vergonha, você tem timidez, você é incrédulo quando você tem que falar de Jesus. Sentei do lado de uma pessoa esses dias, lá no meu trabalho, e falei assim: o que é que está faltando para você? Aí ele falou assim: mas faltando o quê? Eu falei: o que é que está faltando para você? Eu falei assim: mas não me falta nada. Eu falei: falta você conhecer Jesus. E eu tive que vencer. Mas por que caiu a minha ficha? Porque eu estava sendo também um ateu cristão, tendo a oportunidade de falar do amor de Deus e não falava. E eu criei coragem, eu venci barreiras, com anos de janela. Falei assim: o que é que está faltando para você aceitar Cristo? Fala que todo joelho se dobrará, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode fazer hoje, ou você vai fazer quando Ele voltar, aí não vai dar mais tempo. Aí ele olhou para a minha cara, arregalou os dois olhos, tipo um ursinho, e falou assim: eu não sabia disso. Falei: então agora você está sabendo. Agora você sabe que você tem que crer em Jesus, só Ele é a salvação. Mas como que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não foi anunciada? Em Romanos 10:14, Paulo fala sobre isso. Como é que as pessoas vão crer se você não anunciar Jesus? Como é que as pessoas vão mudar de vida se você não falar do amor de Deus? Como é que as pessoas vão perdoar se você não fala de perdão? Como é que as pessoas vão mudar de vida se você não fala? Nós temos que vencer a barreira da incredulidade. Vira para a pessoa que está do seu lado assim: vença a barreira da incredulidade. Diga: vença a barreira da incredulidade. Em Romanos 13:11 ele fala assim: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem. Estamos no ano do despertar. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo.
Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar o mundo e de crer em Deus. Hebreus 6:1. Nós precisamos entender que se nós não pregarmos a mensagem de Deus, se nós não falarmos do Evangelho, se nós não falarmos de Jesus, as pessoas não vão o conhecer. Não adianta você falar que você trocou de carro, não adianta você falar que você conquistou uma casa, não adianta falar que você tem uma família bonita, não adianta falar que você tem dinheiro no banco, não adianta falar que você tem um belo emprego, não adianta você falar um monte de coisa que vão encher o coração das pessoas na vida terrena, porque elas vão procurar Jesus de forma errada. Elas vão procurar Jesus porque ela te deu um novo emprego. E aí ela vai se frustrar, sabe por quê? Porque você estudou, você foi para a faculdade, você teve uma oportunidade, você lutou, você conquistou, você conseguiu, e ela não teve. Aí ela vai se frustrar por Jesus. Ela vai se frustrar por Jesus na questão do dinheiro, porque você veio de uma família nobre. O seu pai tem dinheiro, a sua mãe tem dinheiro, você herdou uma herança, e ela não. Ela sempre morou na favela. E aí ela vai ver a sua vida, você com um carro bom, e ela nunca vai chegar equiparar o seu nível na questão do dinheiro, e ela vai se frustrar por Jesus. Ela vai olhar para sua família, seus filhos bonitos, e ela vai olhar que talvez ela é estéril. E aí você tem que saber que você tem que orar por ela, para Deus fazer a cura, para que ela possa ter filhos. Ela vai olhar para você de tal forma que ela vai olhar para você e não vai ver Jesus, porque tudo aquilo que você falou não serviu de nada. Agora, quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro, as pessoas vão mudar, porque você não vai falar de você, você vai falar daquilo que é maior do que você, aquele que tem um nome acima de todo nome, que é Jesus. O poder do Senhor estava com ele, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Atos 11:21. Ou seja, os apóstolos não falavam deles, eles falavam do Evangelho, eles falavam do que Cristo tinha mudado. Ora, Cristo, Ele cura, Ele muda, Ele veio para salvar. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Efésios 1:13. Ou seja, você tem uma marca. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem uma marca. Diga: você tem uma marca. Sabe qual é a sua marca? É a marca de Cristo. Se você tem a marca de Cristo, você já não fala aquilo que você quer, porque você é dirigido pelo Espírito Santo. Você não anda da forma que você quer, porque quem habita em você é o Espírito Santo. Ou seja, eu não vivo mais aquilo que eu quero, mas Cristo vive em mim. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Quando foi a última vez que você se sentiu responsável por alguém, distante de Deus, a ponto de passar o dia inteiro, a noite orando em benefício dessa pessoa? Vou repetir. Quando foi a última vez que você sentiu responsável por alguém, distante de Deus, a ponto de passar o dia inteiro ou a noite orando em benefício dessa pessoa? Quando nós olhamos o livro de Jó, até o Newton comentou hoje, se nós olharmos o livro de Jó, a essência do livro de Jó não é a questão das provações que ele passou. A essência do livro de Jó não é a questão dos seus amigos que ficaram com ele. A essência do livro de Jó está em Jó 42. A Bíblia fala assim: e mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Ou seja, você tem que entender como igreja que você não tem que orar por você, porque se você ora por você, é sinal que alguém não está orando por você. Ou seja, você tem que fazer a vontade de alguém. Quando a igreja despertar que ela tem que a base dela é orar pelo outro, se colocar na posição do outro, você vai ficar despreocupado, porque as coisas, as bênçãos vão te socorrer, elas vão te alcançar. Ou seja, se tem alguém orando por mim, por que eu vou orar por mim? Porque alguém se colocou na brecha. Diga assim: eu preciso me colocar na brecha em favor de outra pessoa. O segundo sentimento é a questão da vergonha.
Diga assim, vergonha. Diga vergonha. Eu sei que está difícil, amado. Depois vai ficar aliviando. Diga vergonha. Vergonha é o sentimento de insegurança causado por meio do ridículo e do julgamento de outros, ou seja, timidez. E um trecho do livro ele fala bem assim: se a eternidade ocupasse o ponto principal da minha mente, eu oraria muito mais por quem está longe de Deus. Vou repetir: se a eternidade ocupasse o ponto principal da minha mente, eu oraria muito mais por quem está longe de Deus, compartilharia minha fé em Cristo todos os dias, abriria caminho na vida das pessoas servindo-lhes, em vez de acumular mais e mais, usaria o que eu tenho para difundir o evangelho mundo afora. Se cresce de verdade, minha vida seria muito diferente do que é. E aí, em Juízes 7:3, para você meditar e você lembrar, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram, ou seja, 22 mil covardes, 22 mil tímidos, 22 mil medrosos. Só foi uma pergunta: quem é medroso aqui? Quem é tímido? Vai embora, vai embora. E aí o que aconteceu? 22 mil se levantaram e foram embora. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala bem assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diga assim: eu não posso ser tímido. Diga, calma, mas vamos falar, vamos com fé, está chegando, está melhorando. Diga, eu não posso ser tímido. Diga, eu não posso ser tímido. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: para de ser medroso. Para de ser medroso. Diga, medroso não tem vez. E para você recordar, em Apocalipse 21, no versículo 8, fala bem assim: quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que me chamou mais atenção nesse versículo é a questão do tímido. Ele colocou primeiro do que o homicida, ele colocou primeiro do que o fornicador, ele colocou primeiro do que o mentiroso. E muitas vezes nós apontamos os dedos para os fornicadores, apontamos os dedos para os homicidas, apontamos os dedos para aquele que é mentiroso, mas olhando para nós somos tímidos. Ou seja, nós vamos primeiro. Se nós formos tímidos, nós vamos primeiro. É o primeiro da fila. Sabe por quê? Porque simplesmente você não pregou o evangelho para quem necessitava. Só isso. Só porque você não pregou o evangelho. Não é pregar história, amado. Não é saciar o coração. Mas é pregar o evangelho, é pregar a verdade. E nós temos medo. Sabe por quê? Porque nós vamos entrar na diferença da amizade. E a amizade não segura ninguém. A amizade não segura ninguém. O que segura você na igreja é o evangelho a ser pregado. Porque se você estiver na igreja saciando o ego de alguém, você está errado. Você tem que vir para ouvir a mensagem e sua vida ser transformada e você levar essa mensagem para fora. É isso. Nós somos num grande quarto. É por isso que as mensagens são pregadas de acordo com o evangelho. É para você ir lá fora e combater. Muitas vezes não vêm à igreja porque estão desiludidas. É tanta porcaria que se prega que as pessoas estão desiludidas. E é você, diga assim: Deus chamou eu e você. Diga, Deus chamou eu e você. Diga, Deus chamou eu e você. Coloca o dedo na cara deles: Deus chamou eu e você, para poder pregar o evangelho lá fora. É por isso que você está no quartel-general. E uma pergunta para você: quando foi que você levou alguém à igreja para ouvir o evangelho no último mês? No último mês.
Quando foi que você levou alguém à igreja para ouvir o evangelho no último mês? E essa semana eu estava meditando, falando com algumas pessoas em Nova Odessa, e falando sobre a questão do evangelho. E muitas vezes nós nos sentimos assim, olhamos a questão do sacerdote Jesus. Os sacerdotes andavam com uma roupa diferente, chegavam de uma forma diferente, se postavam de uma forma diferente, falavam muito bem a questão da Torá, mas a questão principal de Jesus, Jesus andava de forma humilde e ensinava. E aí me chamou a atenção o seguinte: se você está aqui para ser ensinado, Deus tem um propósito na sua vida, para que você possa levar esse ensinamento a outras pessoas que não sabem. E Jesus, ele chegava em qualquer tipo de pessoa, e muitas vezes nós temos essa desculpa: não, eu não consigo falar com aquela pessoa, eu não consigo abraçar aquela pessoa, eu não consigo fazer isso. Eu coloco um monte de desculpa, não porque eu quero pregar o evangelho, porque eu mesmo coloco a barreira. Se eu sou o principal personagem e eu coloco barreira, você acha que alguém vai acreditar naquilo que você vai falar? Naquilo que você crê? É você mesmo que não acredita em você? Diga assim: eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. É a forma de você começar a refletir. E o terceiro ponto é o ensinamento. O ensinamento é a experiência adquirida na prática do exemplo e da lição. Ou seja, eu preciso, para eu poder ensinar alguém, eu preciso aprender a sentar. E eu preciso aprender a ouvir, sem questionar. Eu sento, eu aprendo e eu multiplico aquilo que eu aprendi. E o ensinamento, ele pode ser marcado de duas coisas: aqueles que sentam para serem ensinados e aprendem de qualquer maneira, aqueles que sentam e aprendem e ensinam pelo seu esforço. E nós temos dois grupos de pessoas. Será que nós estamos sentando? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: a palavra não falou comigo, os louvores não falaram comigo, não falou comigo. Nada fala com você, nem você mesmo fala com você. Nem você mesmo fala com você. Você chega no espelho e você olha e fala assim: quem é você? Porque você não está nem com o coração aberto para você. E quando você abre o seu coração para ser ensinado, as coisas começam a mudar. Então não é o problema, você tem que olhar para você e pedir ajuda. Olha, eu preciso de socorro, porque eu não consigo ouvir nada, eu não consigo ser ministrado por nada, eu não consigo levantar minha mão para poder adorar o Senhor, eu não consigo decorar um louvor, eu não consigo cantar um louvor, eu não consigo ouvir uma mensagem. Então, meu amado, você precisa de ajuda. Procure alguém, porque senão você vai ensinar coisa que não deve, e você vai levar um monte de pessoas para o inferno. Talvez Deus queira que você lhe diga o verdadeiro motivo, em vez de conversar na segurança de um contato social mais formal. Não tenha medo de dizer a verdade em amor. Como eu disse, nós falamos de todos os assuntos. Falamos de futebol, falamos da Rede Globo, falamos até daquele cantor, que eu não vou nem citar o nome dele para não fazer propaganda, que não merece. Mas hoje a mídia só está falando desse abençoado. Fala dele. A gente fala mais das pessoas do que o evangelho. Nós falamos mais do assunto social do que o evangelho. E nós estamos perdendo a noção. O assunto, ultimamente, era a febre amarela. Teve gente que até pesquisou os tipos de macaco que existem, para ver qual é o macaco que transmite a febre amarela. Ele ficou expert macaco. É verdade, você dá risada, mas é verdade. Ele nunca foi na Amazônia, mas ele descobriu todas as plantas que existem na Amazônia. O evangelho deixou de lado. Você dá risada, Marcelo, mas é verdade. É só surgir um abençoado lá que está fazendo sucesso, você vai pesquisar a vida desse abençoado. Aí vai descobrir no final que ele era crente.
desviado, sabe tudo da vida dele. Aí você vai compartilhar para o irmão, olha só, o irmão era crente, agora desviou, e virou, mudou até de situação, né? Você sabe toda a vida dele, mas não fala do evangelho. Jesus é o único que pode mudar a vida das pessoas. Quanto mais nós sabemos de Jesus, mais nós nos amamos por ele. E a igreja tem que parar de amar as coisas, começar a amar Jesus e colocar ele como primeiro plano. Em João 6,60 ele fala assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar esses ensinamentos? E aí, para você entender o contexto, ele fala assim: e diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Ele foi falando da questão do pão, que ele era o pão que desceu do céu. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil, quem pode aceitar esses ensinamentos? Este é o pão que desceu do céu, não é como o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Jesus disse isto quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Simão Pedro respondeu: quem é que de nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Será que é por causa de uma mensagem dura que você vai sair da igreja? Será que quando alguém fala a verdade para você, você vira as costas para esse irmão? Será que nós estamos acostumados a ser não amadurecidos com a palavra? Será que quando alguém repreende você por um comportamento que você tem, uma palavra que você tem, uma palavra que você dá, um comportamento que você tem, você já fica com o coração endurecido e você já muda, eu já quero mudar de igreja, eu já quero mudar de discípulo, quero mudar de líder, quero mudar de tudo que você quer mudar. Sabe por quê? Porque você não
Ensine aquilo que é verdade. Evite os fatores contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus, mas se aproximem de você. 2 Timóteo 2,16. Essa frase é minha. E aproximem de você. Porque você vai ser conhecido não como cristão, você vai ser conhecido como fofoqueiro. Aquele que leva que não mensagem nenhuma. É o mensageiro sem mensagem. É que nem aquele tipo que estava lá, né, quando mataram mataram o filho de Davi, e estava lá. Aí tinha um mensageiro que falou assim, ó, deixa eu ir lá levar mensagem, deixa eu ir lá. E o etíope, não, deixa o etíope corre, é mais rápido. Não, deixa eu levar mensagem, deixa eu levar mensagem. Aí foi, chegou lá, aí Davi falou assim, e o que aconteceu com meu filho? Então, sabe o que é? É o mensageiro sem mensagem. Não adianta você chegar primeiro, se você não tiver mensagem. Aí chegou o etíope e falou assim, olha, o seu filho foi morto. Simples. Levou a mensagem. Amém, queridos? Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Colossenses 3,16. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes, como as mais humildes. Não escolha pessoas para você pregar o Evangelho. Não escolha as pessoas para você pregar o Evangelho. Nós oramos, Senhor, né, que as viúvas e os necessitados, e nós pensamos que o necessitado é aquele que passa fome. Não, necessitado é todo aquele que precisa da palavra de Deus. Todo aquele. Pode ser rico, pode ser pobre, pode morar na favela, pode morar no palácio. Conhece a palavra de Deus? Não, prega o Evangelho. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, Senhor, estou falando. Jeremias 31, 34. E uma palavra aqui, uma frase para você meditar. Se acreditássemos de fato em céu e inferno, e nós importássemos sinceramente com isso, os seus atos não seriam transformados? Se acreditássemos de fato em céu e inferno, e nos importássemos sinceramente com isso, seus atos não seriam transformados? Amados, nós temos que mudar as nossas convicções. Nós precisamos mudar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos sair daquilo que nos chama para a incredulidade. Precisamos estar mais atentos aos ensinamentos que Jesus nos deixou através dos evangelhos. E precisamos parar de ter vergonha. Precisamos parar. 3 assuntos: incredulidade, vergonha e ensinamento. Diga comigo. Incredulidade. Não, fala com fé, amado. Eu sei que você ainda não almoçou, né? Eu sei que talvez a palavra, talvez você queria dar uma pulada, né? Diga comigo, incredulidade. Não, diga com fé, incredulidade. Diga vergonha. Diga ensinamento. Diga incredulidade.
Diga: vergonha, ensinamento. Esses três, se você não tomar cuidado e não prestar atenção neles, você pode, hoje, do jeito que você está, talvez amanhã você não possa estar aqui. Se você não tomar cuidado e não fazer aquilo que Deus mandou você fazer, escuta o que eu estou falando para você. Talvez amanhã você não está sentado nesse banco. Outra pessoa vai estar sentada no seu lugar. E Deus vai usar essa pessoa para fazer você voltar. Que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós achamos que pelo conhecimento bíblico que nós temos, pelo tempo de casa que nós temos, pelo tempo de igreja que nós temos, nós já estamos já estou amadurecido. Eu queria que você ficasse de pé comigo. E para você lembrar que nós não somos nada, se nós não tivermos Jesus na nossa vida. Comentei ontem com o pastor Adriano, falei assim: vamos voltar ao primeiro amor. E se você sabe essa canção, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e cante essa canção conosco. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus